A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Sem fronteiras. Latin Maori. Uma parceria da Universidade de São Paulo e da Nesse University. Olá, ouvintes, bom dia. Meu nome é Luciano Maluly, professor de radiojornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A edição de hoje é para lá de especial e foi gravada no Estúdio da Produtora Stomach, em Palmerston North, na Nova Zelândia. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Nesse University. Além da Rádio USP, este programa será transmitido pela Rádio Access, aqui da Nova Zelândia. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Também está aqui com a gente o professor e pesquisador Leonel Alvarado. Ele pesquisa e leciona literatura e cultura popular na América Latina. Ele contará a história de um dos principais músicos maori da atualidade. Conheça um pouco mais do nosso entrevistado, Warren Warbrick, com o professor Leonel Alvarado. Bom dia, professor Leonel. Bom dia, professor Luciano. Eu fico muito feliz de estar aqui. Acho que esse é um programa muito especial. O Warren Warbrick, que é um artista, eu acho maravilhoso, não? Que é um grande pesquisador da música tradicional maori. É um escultor também, muito famoso, muito reconhecido. Ele é da tribo Rangitan, que é a tribo da região da Manawatu, onde fica a cidade da Palmerston North. Ele trabalha nos instrumentos musicais tradicionais maorias que vamos mostrar hoje com a gente. Ótimo, muito obrigado, professor. Bom dia, Warren Warbrick. Good morning, Warren. Kia ora. So it's great to be here. O programa de hoje será dividido em 3 partes: as origens da música maori, a obra de Warren Warbrick e a miscigenação multicultural entre a América Latina e a Nova Zelândia. Para conduzir o primeiro bloco sobre a música maori, convidamos o professor Leonel Alvarado. Obrigado. Warren, could you please talk about the work that you do in Maori music, the instruments that you've been working on for a while now, as I understand? Eu perguntei para o Warren para falar para nós sobre o trabalho que ele faz com a música maori e com os instrumentos tradicionais que ele faz também. I guess when I first started into the style of music, I was introduced to an article that was written about my great uncle. His name was Wiremu Te Awi, and he was a jazz musician. And he died in 1970. And he was talking about his journey into music, and his first experience with music as a boy was his grandparents playing a kō'owo to him, which is interesting because a kō'owo was a flute, became a jazz pianist, sadly. It would be great if he was a flute player. But it got me thinking about what is a kō'owo. So I spent some time making different variations of what I thought one was. I've spent 32 years working in the museum profession, so through my job I was able to access instruments in collections in different museums around the country, and some of those first experiences were in Whanganui Museum Collection, and so I created examples based on those. And another interesting thing that happened to me as well in terms of a kō'owo, during this period of time in the 80s, or especially 70s and 80s, there was a strong movement to the revival of Maori music, or especially in the instruments. And this journey started with a man called Hirini Melbourne and Richard Nuns.
and they did huge amounts of research, which was valuable to all of us now. Now, they came to our art gallery in Palmerston North and did a performance, and I wasn't able to be there, but my cousin was. And I said to because I had no idea what a kawaru sounds like at the time. So I asked him, what did it sound like? What did it sound like to your ear? And he said that it sounded like a violin. So I spent all my time trying to make this flute sound like a violin. It's impossible. But I tried. And then 32 years later, I come across a young composer in Wellington who has done a composition based on a friend of mine playing a putorino, another form of flute, in a tunnel. And she composed it for a string quartet. Bizarre. I tried to make an instrument sound like one, and then she's made string instruments sound like a flute. So there's all these nice things around that happen, but it's really empowering when you start to create an instrument and learn not just how to make the instrument and play it, but learn about how we culturally use them and how we're using them today to enhance our future in terms of music. One of the things that Richard Nuns and Hirini Melbourne did in their day was to create a group called Haumanu. There was 3 of them, actually. There's another man by the name of Brian Flintoff. He used to make their instruments. Hirini was a researcher, and Richard he was the player, or he was the one that experimented with sound. So during our journey, we weren't just recreating or finding the instruments and the history about them. We had to relearn how to play them. So the way we play them today isn't necessarily how they would have been played in the past, because there was no one of our past alive to show us. Through colonisation, so much of our culture had disappeared. As many indigenous cultures, this has happened to. So in a sense, we have all of these instruments with a larger body of information that we're piecing together like a jigsaw puzzle, and we're still trying to find those pieces nearly 40 years on from its beginnings. Então, o Warren falou muitas coisas maravilhosas sobre a origem da música maori, a origem personal, a viagem personal dela, no descobrimento, desenvolvimento dos instrumentos tradicionais. Não? Ele falou sobre a importância da família para ela, né? Como começou esse contato dela com a música maori através da família. E como na família dela tinha pessoas que estavam muito interessadas na música, mas não maori, mas na jazz. Não? Ele falou isso, a influência de jazz na família. E como o trabalho dele nos museus, né, que é um trabalho que começou há 32 anos. Não? Porque, como eu falei ao início, o Warren é um grande pesquisador da música tradicional, não? É um grande artista. Então, ele falou que ele tentava fazer um instrumento, que o nome do instrumento é putorino, que tinha um som como o violino. Não? Então, ele não acreditava nesse som. E por isso, ele tentou fazer um instrumento. Então, depois ele conseguiu fazer. E também ele falou sobre a importância do contato com alguma gente aqui em outra cidade também, no trabalho que eles faziam depois do processo de colonização, não? De como a música maori tinha um momento muito importante nos anos 70, nos anos 80, aqui na Nova Zelândia, depois de um processo longo que muitas pessoas não conheciam o que eles estavam fazendo. Mas nessas décadas, nos anos 70, nos anos 80, muitas pessoas ficaram interessadas no trabalho de alguns pesquisadores. Então, eles começaram um processo de desenvolvimento de instrumentos, uma pesquisa que faz parte da vida dele. Latin Maori, sem fronteiras. Esta é a primeira parte
da entrevista com o artista maori Warren Warbrick. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Hoje o programa está sendo bilíngue, porque ele está sendo traduzido pelo professor Leonel Alvarado. Warren, could you please show one of the instruments that you've been playing, and if you can tell us a bit about that, and perhaps we can share with our Brazilian friends that sound, the cultural sound. So eu perguntei para ele, para tocar um instrumento, para que a gente lá ou aqui no Brasil possa escutar. Eu perguntei para ele para falar um pouco sobre o instrumento também. In my hand at the moment I'm holding what is commonly known as a conch shell, and we play conch shells as a trumpet, if you like. It has at the pointed end has been cut off and has a mouthpiece attached to it. It's a very short mouthpiece. It's no longer than your thumb, and that's what we blow through, and that's made from wood. For us, we have an ancestor by the name of Tangaroa and another one called Tane Mahuta. Now, this instrument to us as a people is symbolic of Tangaroa of the ocean. The mouthpiece is timber, so that symbolises Tane Mahuta of the forest, or the Ngāhere. So these two brothers were very instrumental in the separation of Rangi and Papa, or the land and the sky. Because within our beginnings of time, the earth and the sky were in an embrace, if you like. And in between them, they had 70 children. Tane Mahuta, the oldest, he talked with his older brothers with the idea of separating the parents to allow them to have spiritual growth and light into the world. They attempted this several times. When they were successful, Tangaroa of the ocean played a shell to bring the world into existence. So I thought I would play this instrument to bring our interview into existence, if you like. We sometimes refer to it as a karakia, or a prayer of sorts. This instrument is called a putatara. Warren falou sobre um instrumento que é uma concha, que tem uma importância ritual para a cultura maori, e que tem duas partes, os componentes da concha. Não? Uma é a peça da boca, está feita da madeira, e isso representa a terra. Não? E a outra parte da concha representa o oceano. E é um encontro de dois irmãos, não? Da terra e do céu. E isso tem a ver com a história maori da origem, da cultura, a separação da terra e do céu. Né? Como esses dois irmãos falaram entre eles sobre a necessidade de separar a terra do céu para criar a vida, para criar a cultura, não? E isso que eles fizeram. Então, os dois irmãos eram Tangaroa, que é o oceano, e Tane Mahuta, que é a terra, representa a terra. Então, eles estão num abraço nesse instrumento que ele tocou para a gente. Tangaroa, que representa o oceano, ele tocou a concha, e com isso foi a aparição da luz. E o Warren falou também que quando ele tocou o instrumento, a nossa conversa virou também, conseguiu a vida, conseguiu a luz. Não?
E também é um encontro entre a terra e o oceano, e entre a gente também. That was wonderful. O nome do instrumento é putatara. Latin Maori, sem fronteiras. Esta é a primeira parte da entrevista com o artista maori Warren Warbrick. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Nesse University. Eu sou o professor Luciano Maluly, estou aqui junto com o professor Leonel Alvarado para mediarmos essa conversa. Professor Leonel? Ele vai tocar para a gente o outro instrumento agora. This instrument is called a purerehua. Purerehua. And what it is a flat piece of wood, almost 300 millimeters long. It's about 5 millimeters thick at one end and probably about 4 mils at the other. And it's tapered. Sometimes it's in the shape of a wing. And attached to that is a string, which then goes to a handle. The string is about 1.5 meters long. And this instrument is swung above your head. In fact, although this is a Maori instrument, our Aboriginal brothers have them as well, and in Australia. And one of the things that is really fascinating about this instrument is that it's one of the oldest wind instruments in the world, apparently. The Greeks used them, the Romans, just about every early culture used a variation of this instrument. But we call it a purerehua. Purerehua is the instrument. Purere is a moth. It's a very large moth. They can grow up to almost 2 inches long, and they're green. And like most moths, they like to come out at night, and they're always attracted to the light. So for our people, before Europeans were here, it was believed that, especially by our religious men or our tohunga, that insect was moving from one world into another, or what we call te po and te ao. Te ao is the day, te po is the night, but it goes much deeper than that. So they move between two different worlds. So they use this instrument to mimic that moth, and they do karakia. When they're doing karakia or prayer, the human voice travels through to the instrument, and the instrument makes a sound, and that sound becomes translated into a spiritual voice, so that our ancestors can understand it. Fantástico, é? O Warren falou sobre instrumento que é chamado purerehua, que é um instrumento de vento, como vocês escutaram.
É um instrumento que simboliza o encontro do dia e da noite, não? Reproduz o som do inseto que busca a luz, não? Esse inseto atravessa, não? Da noite ao dia como a gente, não? Ele falou que esse é um instrumento que é um dos instrumentos mais belos do mundo, não? Que foi usado por muitas culturas, não? E ele fez esse instrumento também, não? Que é um instrumento da madeira, também tem uma corda, não? Mas é um instrumento perigoso também, que você tem que ficar sentado, não? É um instrumento com muita força também. E quando ele toca esse instrumento, ele faz uma caraquia. Uma caraquia é uma oração, é um ritual, não? Então, por isso ele falou antes que a música maori está muito relacionada com os rituais, não? E também um instrumento similar a ele é tocado na Austrália por os indígenas de lá também. Então é um instrumento que possibilita essa comunicação com outras culturas, não? A Purere Rua é o nome dele. Latin Maori, sem fronteiras. Esta é a primeira parte da entrevista com o artista maori Warren Warbrick. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre o que a cultura maori, especialmente os seus instrumentos e o seu trabalho, pretendem transmitir ao mundo, especialmente para os latino-americanos. I think you understood that question. He was asking, what do you intend to show the world with your work and with your instruments about the Maori culture? I think, like going back to Medellin, I did a talk at a university about the instruments, and it's quite interesting because with these instruments I can talk to a group not just about music, but I can talk about our history and our stories, about who we are as a people, in amongst those as well, and not just myself, but many of my colleagues in this area do the same, and I find that quite valuable. And one of the things I find also when I've travelled and spoken about the instruments, or puoro, people are really intrigued, not just because of the instrument, but also they're learning more and more about Maori and the complexity, I guess, of our cultural way of being. But also, I think too, it opens other cultures up to speak about theirs. So in a sense, you do an exchange of information about each other's cultures. And the interesting thing about talking about culture or the stories or our way of doing things, you find that they're very similar, slightly different but very, very similar, and I quite enjoy that side of things too. But as a small nation too, we're very well known for our rugby and haka. It's kind of funny how many times people wanted me to do a haka overseas. We have sports, but haka is very different today to what I know of it. And so in Medellin, they wanted me to do a haka in this university, and I said, "Oh no, I can't do that." Haka is when I'm going to go to war with you, and I'm not here to go to war with you. I'll do a patere, which is kind of like a haka, but it's a positive thing. And I think that opened up people's eyes there too, to know that part of our culture is now, as a haka, is known as sports. It's not really. It's all about going to war, and it's a very negative thing. But nowadays we do it to celebrate stuff and to be insanely, supportive. But originally it wasn't that. Obrigado, Warren. Thank you so much. Ele falou que para ele é muito importante, não, falar
quando ele fala sobre música, ele está falando sobre música sim, mas também está falando sobre a cultura, sobre o espírito da cultura maori, que é isso que ele tenta compartilhar com a gente. Ele falou na fala na Universidade da Medellín, de Antioquia, da Medellín, e que a percepção que as pessoas lá tinham da cultura neozelandesa, a cultura maori, que eles esperavam para ele performar uma haka. Uma haka é uma dança cerimonial, mas que é muito popular, usada no rugby, antes do jogo do rugby. Mas ele falou que ele não ia a fazer uma haka, porque a haka é uma dança cerimonial para a guerra, para ir para a guerra. Ele não estava lá para isso, não? Ele ia fazer uma pátria, que é uma dança que é positiva, não? Porque ele estava lá para compartilhar esse espírito. Então, o que ele tenta fazer com seus instrumentos, com seu trabalho, não? Todo o trabalho que ele faz, e isso, não? Tem essa conversação com a gente, não? Compartilhar a cultura neozelandesa, a cultura maori, que é uma cultura muito complexa. Não? Não são os estereótipos, não, que a gente conhece, não? Especialmente, como ele falou, rugby, a haka, mas a complexidade da cultura maori. Muito obrigado, Warren. Muito obrigado. Muito obrigado. Que hora? Kia ora. And thank you for this opportunity. Ele falou que agradece a oportunidade, que ele gostaria tocar esses instrumentos no Brasil, a pessoa, um dia, não? Que é o sono dela, claro, não? Muito obrigado. Agradecemos novamente a parceria com o professor, pesquisador e multiartista Leonel Alvarado, e especialmente com o instrumentista, escultor maori Warren Warbrick. A produção deste programa foi de Luciano Maluly, Leonel Alvarado, Armando Baudin e Carlos Augusto Tavares Júnior. O arquivo também estará disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Você ouviu a primeira parte deste programa com Warren Warbrick. A segunda parte você ouve na semana que vem. Eu sou o professor Luciano Maluly. Um bom dia a todos e até o próximo programa. Você ouviu uma parceria da Universidade de São Paulo e da Nesse University. Sem Fronteiras. Latin Maori. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.